atividades de modelagem matemática com tecnologias, e aí no final vocês vão ter uma atividade para fazer. Então, aqui, deixa eu organizar a apresentação. Então, qualquer coisa vocês me interrompam caso não estejam ouvindo ou não esteja passando os slides ou alguma coisa assim. Então, boa noite, né? Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro. Então, hoje o tema seria integrando modelagem matemática e tecnologias digitais na educação. O objetivo da reunião de hoje, então, seria de maneira breve explorar alguns exemplos de modelagem matemática integrados ao ensino de matemática. E aí, essas atividades, esses exemplos estão baseados na literatura, são exemplos que já foram publicados e aí que envolvem, então, a questão das tecnologias, tendo em vista que a atividade de vocês vai ser uma aplicação, então, em sala de aula, né, dessa atividade de modelagem envolvendo tecnologias. Então, assim, de maneira geral, a Base Nacional Comum Curricular, que foi publicada em 2018, ali para ensino fundamental e ensino médio, então reconhece tanto as tecnologias quanto a modelagem, então, como tendências metodológicas, que podem ser integradas, então, nas salas de aula da educação básica, para melhorar o ensino e aprendizagem da matemática. Assim como tem o pensamento computacional, né, as tecnologias e a modelagem, então, são tendências que nós podemos estar trabalhando em sala de aula. Então, ao fazer modelagem, os estudantes, então, eles podem escolher um tema de interesse e, com o auxílio das tecnologias, então, buscam soluções para os problemas propostos. Então, aqui nesse caso, ou o professor pode chegar com um tema de interesse para os estudantes, ou esse tema surgir de uma aula ou esse tema, os alunos trazerem algo que eles se interessam para, talvez ali no geral da turma, para ser trabalhado. Então, isso vai da dinâmica da sala de aula, como que vocês vão fazer, então, para buscar essas soluções. A modelagem matemática, então, com as tecnologias digitais. Aqui, eu coloquei um quadro para vocês. Esse quadro, interação, matematização, resolução e interpretação e validação, são as 4 fases da modelagem matemática que nós iremos utilizar tanto para elaborar o plano de aula, quanto então para trabalhar, no caso, com a nossa implementação, então, em sala de aula. Então, por isso que eu estou reforçando novamente em relação a essas 4 fases. Então, envolvendo a modelagem matemática, a primeira fase, que é a interação, então, como que as tecnologias podem se estabelecer aí as possíveis relações em cada uma. Então, na primeira, as tecnologias, então, elas podem ser utilizadas para coletar os dados, né, para visualizar alguma determinada situação, problema, ou então para a produção de dados em si mesmo, buscar uma tecnologia, então, para organizar, então, essa questão. A questão da matematização, então as tecnologias, elas podem ser usadas para elaborar estratégias de resolução, tratamento de dados e experimentação. Então, nesse caso da matematização, é um aplicativo, uma tecnologia que eu vou utilizar, então, para mim organizar esses dados matemáticos, que eu não, porque uma atividade de modelagem matemática não necessariamente ela é matemática. Por exemplo, eu vou trabalhar, por exemplo, com questão do lixo.
Ah, mas a partir dessa problemática do lixo, igual o artigo que vocês leram, a partir dessa temática do lixo que eu vou envolver a matemática, então, ou algumas possíveis relações e conceitos matemáticos para resolver esse determinado problema. A resolução, então, seria no caso de utilizar essas tecnologias, então, na verificação dos dados, na operacionalização e no estabelecimento de relações entre as variáveis. Então, utilizar aqui as tecnologias, então, para resolver o problema de maneira geral. E o último, então, seria a parte de interpretação e validação, né? Então, as tecnologias aqui, elas estão contribuindo para a reflexão sobre o modelo matemático e os resultados obtidos. Então, o objetivo, quando vocês forem implementar esta aula em sala, seria envolver essas 4 relações, né? Interação, matematização, resolução e interpretação, né? Para trabalhar, então, essa questão da atividade de modelagem. E aí, deixa eu abrir aqui para vocês. Vocês receberam esse arquivo. Deixa eu abrir aqui na tela geral. Vocês receberam esse arquivo aqui, né? Um papel aqui, uma casca de fruta ali, lixo jogado nas ruas, né? Então, de maneira geral, acredito que vocês tenham feito a leitura, ele era curtinho, né? Esse artigo, ele foi retirado desse livro aqui, que eu tenho ele em mãos, né? Chama-se Modelagem Matemática na Educação Básica. Então, ele traz alguns exemplos de atividades, mas dentro desse livro, uma atividade eu busquei para trabalhar com vocês, que foi essa daqui. Por que essa? Porque essa envolvia, então, uma tecnologia, né? Que era o Google Earth. Então, esse artigo, né, ele foi elaborado, então, com base numa atividade de modelagem, né? Então, vocês receberam ele, fizeram a leitura, e aí nós tínhamos um problema inicial. O problema inicial aqui era sobre a questão, né, do lixo jogado nas ruas de um determinado bairro. E aí motivou um professor, né, a propor uma atividade de modelagem. Essa atividade, ela foi organizada para os anos iniciais, mas nada impede da gente fazer possíveis adaptações. Por exemplo, um sexto ano poderia trabalhar tranquilamente com essa atividade, né? Ou então, se eu quero fazer possíveis adaptações, então eu poderia incrementar essa organização para envolver os outros níveis da educação básica. E aí, nós tínhamos uma pergunta aqui nesse artigo, que era: quanto lixo, né, pode ser acumulado nas ruas de um bairro? E aí, como que foi organizado, então? Primeiro, conforme falava no artigo aqui, então foi coletado lixo, né, que foi jogado na quadra da escola, em sacos plásticos, para estimar uma determinada quantidade. E aí, depois, conforme foi organizado aqui, realizaram-se, né, as medições da massa do determinado material utilizando uma balança. A quantidade de lixo, né, que foi encontrada nesse artigo aqui no geral foi de 4,2 quilos. Aqui, levando em sem a separação, né, do que era orgânico e do que era reciclado. E aí, para responder o problema, então, foi considerado o número de quadras do bairro. Então, aqui é onde estava o bairro, a escola localizada, né? Posteriormente a isso, então, eles fizeram as possíveis medições, né, dessa área. Então, eles utilizaram-se do Google Maps, aqui, né, para visualizar e representar o mapa do bairro, né, a localização da escola. Posteriormente, nessa outra figura, então, os alunos representaram, então, essa quadra da escola, né, como uma figura plana, nesse caso aqui, como um trapézio isósceles, tinha as determinadas medidas ali, 38, 21 e 100 metros.
Depois, para o cálculo de área, então, foi utilizado um papel quadriculado, né, com uma escala de 1 para 1000, né, 1 centímetro representando 10 metros, e aí traduziram, então, essas medidas reais para uma representação gráfica. Vamos ver aqui. Posteriormente, né, fizeram-se, então, os cálculos de estimativa. Então, aqui envolve a parte de modelagem, no sentido de trabalhar com estimativas. Eu não trabalho com um dado real, com um dado exato. Às vezes, se eu trabalhar em uma atividade de modelagem em grupos, eu posso encontrar diversas respostas. E aí é exatamente aí que trabalha-se com a modelagem e o papel do professor, em trabalhar essa questão de indagação, qual foi o mais aproximado, qual foi a evidência que foi encontrada em cada uma das respostas, o porquê daquela resposta. E aí, depois aqui seguindo, né, de maneira breve, né, para o cálculo de áreas, então, utilizou-se esse papel quadriculado. Posteriormente foi feito então uma estimativa, trabalhando então com um retângulo, aqui esse retângulo de 10 metros por 100, abrangendo então tanto o bairro quanto a quadra. E aí, essa quantidade de lixo que eles coletaram, de 4,2 quilos, então foi associada a essa determinada superfície aqui de 3.000 metros quadrados. Daí, para calcular o lixo do bairro, vamos ver aqui, os alunos também se utilizaram-se do Google Maps, estimaram o perímetro do bairro, né, formando uma única figura plana, que é esse retângulo aqui. Depois, estimou-se que essa superfície do bairro, então, equivale a. Onde que está aqui, ó? A 75 superfícies da quadra da escola. Então, 75 superfícies vezes o 4,2 quilos. Então, aproximadamente no bairro, né, 315 quilos de lixo. É o que seria produzido, então, ali no bairro, tá? Posteriormente, aqui no na próxima página, eles envolveram um cálculo, né, da medida da superfície do bairro usando régua e mapa, né, limitando o período ali com um retângulo de 100 metros de comprimento por 14 de largura, igual está mostrando a imagem. E aí resultava numa determinada área aqui, 100 vezes 14 vezes a quantidade de quilos produzidos, dava ali o valor onde que está ali embaixo, 190.400 metros quadrados. Isso usando as estimativas e os cálculos, trabalhando ali a parte de figuras, planas, cálculo de área de retângulo e assim por diante. Posteriormente, configurou-se um modelo matemático nesse artigo, né, que relacionava a quantidade de lixo com a área em metros quadrados. E aí a expressão está destacada aqui, ó. LDA, no caso, o lixo produzido em relação à área. Então, 0,0014 quilos por metro quadrado. O que é um modelo matemático? Aqui, nesse caso, nas nossas atividades de modelagem, necessariamente nós não precisamos fazer um modelo matemático para chegar a uma possível resolução. Nesse caso aqui, os alunos, juntamente com a condução do professor, né, eles estimaram, então, essa quantidade de lixo produzido no bairro e produziram um modelo matemático. E aí, esse artigo, posteriormente aqui, ele descreve, né, no finalzinho, a situação inicial, então foi o problema organizado então em relação a um panfleto, né, que foi trazido na escola ali por um aluno, o professor se interessou e quis trabalhar então com os seus. Então eu tenho uma situação inicial e uma situação final. E vocês observaram que nesse finalzinho aqui, nesse último quadro, tem as etapas de modelagem matemática. Quero apresentar elas para vocês agora no slide. Espera aí.
E aí, aqui então mostra essa parte da descrição da fase, exatamente eu tirei, né, um copia e cola do que estava escrito naquele quadro. Só que aí eu separei, porque não sei se vocês observaram, no artigo, a matematização e a resolução estavam juntas, né? E isso pode acontecer na atividade de vocês, quando vocês forem elaborar tanto o plano de aula quanto depois o relato, talvez essas duas aqui, matematização e resolução, também apareçam juntas. Mas então, na interação, o que seria a interação nessa atividade que vocês leram? Né, o aluno trouxe o panfleto, jogado na rua ali do caminho da escola, né? Depois, os alunos, então, fizeram a coleta de lixo, depois fizeram a leitura de mapas, né? O mapa da escola ali, que eles tiveram acesso pelo Google Maps, e eles então definiram um problema. Então, aqui, quando vocês forem construir o plano de aula de vocês, né? Interação de maneira breve, o que aconteceu naquela determinada fase. E aí, eu trouxe alguns trechos aqui do texto, né, que evidenciam, então, essa atividade. Eu até tinha pedido para vocês, né, na leitura de vocês, onde que vocês encontrariam, então, esses trechos aí para relacionar com a descrição de cada fase. Na matematização, então, a partir de uma figura de um trapézio isósceles, né? E pela quantidade que eles pesaram de lixo naquele determinado período, né? É a minha determinada hipótese. As variáveis que eu preciso, então, para resolver esse problema seria a quantidade de lixo e a área total do bairro. Depois, no processo de resolução, então, eles fizeram então um modelo matemático relacionando essa quantidade de lixo em relação à área do tamanho geral do bairro. Quais foram os conteúdos envolvidos? Então, aqui no plano de aula de vocês, vocês também detalhariam quais seriam os conteúdos envolvidos. Nesse caso, área de figuras planas, escala, conversão de unidades, proporção e um início aqui, né, de função do primeiro grau. Essa questão de organizar e relacionar, no caso, área, né, e a quantidade de lixo produzida. Também tem aqui os trechos do corpo do texto, onde foram retirados, né, mais ou menos cada fase. E aí a última, então, que era a interpretação e validação, foi a partir de aproximação, né, de figuras, então, para esse cálculo de área, foi comparado, então, os valores estimados e os valores reais informados pelos coletores de lixo. E aí, aqui no final, então, tem o trecho também. Olha só, nessa atividade, então, eu tive o início e o final. Deixa eu passar aqui. Na situação inicial, que era então a minha problemática, a problemática era lixo jogado nas ruas do bairro da escola. E a situação final, então, seria a determinação, né, da quantidade aproximada de lixo jogado nas ruas do bairro. Quando vocês forem elaborar o plano e também posteriormente, então, a implementação de vocês vão ter uma problemática. Essa problemática, geralmente, ela é organizada em formato de pergunta. Nesse caso aqui da situação inicial, então, qual foi a quantidade de lixo jogado nas ruas do bairro da escola em determinado período? E aí, então, por fim, a situação final nada mais é, então, do que essa determinação, né, da quantidade aproximada de lixo jogado. E aí, eu tinha colocado essas questões para vocês, gostaria de ouvir um pouquinho, assim, de maneira geral. Eu vou fazer as 3 perguntas, né, as mesmas que eu havia colocado para vocês no grupo do WhatsApp, e aí ouvir um pouquinho de vocês. Essa atividade poderia ser realizada na sua escola? Se sim, que aspectos da proposta são viáveis no seu contexto escolar? Aí depois, o que você mudaria ou adaptaria nessa proposta? Né? Quais ajustes seriam necessários para torná-la mais adequada à sua realidade? E a última, atividade poderia ser ajustada ao ano, né, à série que você atua?
que adaptações de linguagem, de conteúdo ou abordagens você faria. Então, de maneira geral, ouvir vocês no sentido se essa atividade vocês visualizam que ela poderia ser realizada na sua escola? Sim ou não, né? Por quê? O que vocês mudariam? Talvez qual outra tecnologia que vocês envolveriam além ou tiraria o Google Maps e envolveria outra tecnologia, tá? Quem que poderia trazer alguma contribuição para nós? Ana, Tô me ouvindo. escuta? Sim. Então, como eu tenho pouca aula, eu não estou tendo muita aula de matemática, a única coisa que eu pensei, assim, que talvez eu poderia adaptar, e as minhas escolas são do interior, não, essa atividade não ficaria viável pensando nesse caso, né? Talvez eu teria que Verdade. pensar em outra proposta. O que eu pensei, talvez seria, tipo, por exemplo, na integral que eu trabalho e pensar eu só não consegui pensar na tecnologia ainda, mas na questão da comida, do quanto Uhum. de comida que vai fora, porque eles Uhum. fazem muitos lanches, né? Eles almoçam e é muito lanche. Então pensei adaptando para a minha realidade, talvez pensar no quanto de desperdício de comida Legal. Já pensando na sua teria. Mas implementação, aí não né? pensei numa Sim. tecnologia que eu poderia substituir, porque ali eles utilizaram o Maps. Eu não É. sei o que eu poderia utilizar de outra tecnologia Aham. nessa parte. Legal. Não, mas já tenho uma ideia, né? Eu lembro uma vez que eu trabalhava numa escola, a professora fez assim, pesava todo final de aula o resto de comida ali de lanche mesmo, né? O que havia sobrado do recreio. E aí coletou, acho que durante uma semana, se não me engano. Depois trabalhou com os alunos organizar essas informações em mapas não, perdão, em tabelas, buscou trabalhar em forma de gráficos assim para apresentar para a escola no geral esse desperdício. Ó, então já é uma atividade Ó, bacana aí que dá para seria se uma pensando. tecnologia daí utilizar a ferramenta do Google, né? Ou planilhas, daí eu utilizaria para transformar em gráficos, em algo do tipo, né? Sim, ó, legal. Aham, interessante, sim. Já é uma ótima ideia para ir amadurecendo. Uhum. Tá. Então aqui, agora eu trago para vocês, acho que vou apresentar, vamos ver conforme que vai o nosso tempo aqui. Vou apresentar alguns exemplos da integração de modelagem matemática com tecnologias digitais. Esse material, ele está disponível dentro do arquivo de vocês, lá no Classroom. Quando vocês entram em atividades, então vocês têm lá, né, os itens que eu organizei: atividades avaliativas, modelagem e tecnologias digitais, e aí tem as informações de todos os slides, e daí tem aqui, ó, trabalhos que integram modelagem matemática e tecnologias digitais. Quando eu entro aqui, estão vários artigos, informações que vocês podem acessar conforme o tempo de vocês e disponibilidade, às vezes para tirar alguma ideia de alguma atividade que vocês poderiam reproduzir da mesma, por exemplo, reproduzir a mesma problemática, quem sabe utilizar até as mesmas tecnologias, só que aí adaptar para a sua realidade, né? Igual nesse caso ali que o professor comentou, seria talvez não se encaixaria tanto essa questão do lixo por se tratar de escola do campo. Mas aqui, então, tem alguns exemplos e, inclusive, alguns eu vou apresentar para vocês agora. Mas então, depois, com o tempo, nas nossas segundas-feiras que são síncronas, caso vocês queiram dar uma olhadinha, então eu coloquei alguns artigos aqui para vocês darem uma olhada. Então, ele está dentro do tópico modelagem e tecnologias digitais, tá? Tá ali na questão de trabalhos.
Então, aqui eu tinha colocado um acesso com QR Code, né? Mas eu vou começar a apresentar. Então, deixa eu organizar aqui. Qualquer coisa, fiquem à vontade e me interrompam quando vocês precisarem. Então, esse primeiro trabalho, ele foi feito com alunos do 5º ano, né, de uma escola ali de Londrina. O nome do arquivo, ele está como artigo 1. Então, eu me interessei depois nesse material, eu quero dar uma olhada nele. Então, vocês vão lá e ele vai estar como nome artigo 1. Tá? Então, o título é Recursos Tecnológicos em Atividades de Modelagem Matemáticas desenvolvidos no 5º ano. Lembrando, nós vamos trabalhar de sexta ao ensino médio, mas eu quis trazer essa atividade pelo fato que ela consegue fazer, então, as possíveis adaptações, então, para ser trabalhado. Então, nessa atividade aqui, o artigo, ele envolveu 2 atividades. Eu tenho a primeira, que é a atividade da bicicleta, já vou comentar de maneira geral com vocês. Tem a atividade do foguete. Tá? Então, são 2 atividades. Olha só, em todas elas, eu trouxe o problema proposto, as fases, qual foi a tecnologia envolvida e qual foi os conteúdos matemáticos envolvidos. E por que eu friso isso nos próximos artigos que eu vou estar comentando? Porque assim, quando vocês forem construir o plano ou quando vocês forem apresentar a implementação de vocês vão trabalhar nesse sentido, né, de trazer um problema, de envolver as fases da modelagem ali, qual foi a tecnologia envolvida, qual foi os conteúdos envolvidos, tá? Então, o primeiro da bicicleta foi organizado assim. Então, esses alunos, eles iniciaram uma atividade, né, identificando a distância das suas casas até a escola, nessa atividade aqui, tá? E eles utilizaram então, o aplicativo Google Earth, tá? A professora, então, ela projetava no Datashow os trajetos que os estudantes percorriam diariamente, nesse artigo. Essa ação, então, teve o objetivo, então, de contextualizar uma situação problema. E qual que foi o problema? Quantas pedaladas são necessárias, então, para ir de casa até a escola? O recurso tecnológico, então, foi somente o Google Earth, né? Então, que essa tecnologia, então, permitiu visualizar o percurso. Não sei se vocês já utilizaram o Google Earth em alguma aula, mas os alunos adoram, assim. Já fiz uma atividade de verificar a metragem mesmo, assim, da escola até a casa deles. Eles ficam doidos, assim, né? Eles querem mostrar, ai, professor, eu moro aqui, eu ando tantas quadras, eu não sei o que, eles se interessam e gostam. Aí também daí tem que fazer, às vezes, as possíveis adaptações, então, para a questão da turma mesmo, né? Então, essa foi a parte de interação, então, né, dos alunos. A parte de matematização, então, como essas bicicletas, então, levadas pelos alunos, mediu-se a distância percorrida por uma pedalada, utilizando uma trena, uma régua e um barbante. Né? Daí, a partir disso, a professora já aproveitou ali, então, né, para trabalhar conceitos de raio, de diâmetro, de comprimento, então já envolveu, então, essa questão da roda da bicicleta, né, com essa noção de círculo. Depois, a fase de resolução, então, esses alunos, então, eles foram orientados, então, para calcular quantas pedaladas, né, que seriam necessárias para percorrer essa distância aí da casa deles até a escola. Então, foi uma atividade individual. Eles utilizaram, então, os dados e realizaram ali as possíveis transformações. Depois, nessa validação ali dos resultados, alguns alunos, então, percorreram de fato o trajeto com as suas bicicletas, então eles fizeram isso na prática, contando as pedaladas reais e comparando com os cálculos que eles tiveram obtido em sala de aula. E aí, desse modo, eles conseguiram validar ali o seu modelo. E ali os conteúdos, então, que foi envolvido em cada um. Nessa atividade 2 do foguete, então foi mais ou menos assim. Essa atividade 2, ela faz parte do mesmo artigo, daquele artigo 1 que eu falei para vocês. Então, essa atividade, ela começou com uma exibição de um vídeo,
tá? Mostrando como construir e lançar um foguete com um material simples, tá? E aí, depois que eles assistiram o vídeo, esses alunos construíram seus foguetes com garrafa PET, com cartolina e com canudo. Veja, essa já é uma atividade que demanda mais tempo, né? Mas aqui eu estou mostrando para vocês de maneira geral, só para vocês terem as ideias iniciais. E aí o recurso foi o vídeo, né? Nesse caso que foi utilizado então para orientar a construção, e depois um aplicativo ali que era para medir o ângulo, mas eu já vou falar desse aplicativo. Então, na parte de matematização, o que que aconteceu? Então, na quadra da escola, esses alunos brincaram, então, com os lançamentos aí do foguete, os alunos se questionaram, assim, sobre o que que poderia influenciar essa distância que o foguete conseguia percorrer. A professora, então, introduziu ali o conceito de ângulo, né? Explicando que essa inclinação da garrafa aí poderia alterar o desempenho ou não dessa distância. Na parte de resolução, eles utilizaram o aplicativo Protector, tá? No celular. Então, para medir os ângulos de inclinação ali na qual formava a hora que eu lançava os determinados foguetes. Eles utilizaram uma trena, né, para medir essas distâncias aí alcançadas em cada lançamento. E depois, nessa validação, né, esses lançamentos foram feitos novamente, agora num local fechado para evitar, por exemplo, problema com vento, né? E esses dados foram organizados em tabelas e comparados, tá? E aí, de maneira geral, esse arquivo 1, então, fala dessas duas atividades, tá? E ali os conteúdos, então, matemáticos envolvidos para essa atividade. Aqui, no próprio artigo, depois se vocês derem uma olhadinha nele, tem as fases, ó, separadinho de cada um. Interação, matematização, resolução e análise dos resultados. Esse outro arquivo foi desenvolvido, né, por licenciandos, né, de matemática do 7º período na disciplina ali de ensino de matemática no ensino médio. E aí, esse é uma única situação problema, que era para trabalhar sobre o consumo de papel higiênico. Então, no arquivo de vocês, lá no Classroom, tá como o nome artigo 2, tá? Então, olha só, a pergunta era: visando a economia, eficácia e meio ambiente, qual compensa comprar? O papel higiênico de folha dupla ou folha simples, tá? Então, né, uma atividade bem diferente, assim, no sentido, né, dessa situação problema, então. Então, na parte de escolha do tema, esses alunos, então, fizeram um levantamento ali sobre o histórico do papel higiênico, reflexão sobre os hábitos de uso. Depois, cada participante registrou em uma semana o consumo de papel em centímetros, né? E aí, trabalhando desde a questão da folha simples, da folha dupla, e depois para que foi utilizado. Na parte de resolução, eles fizeram a comparação, né, em relação a essa folha simples e folha dupla. Na interpretação dos resultados, verificaram qual que foi mais utilizado em relação ao problema, né? E na parte de validação, comparar os dados ali obtidos com os preços reais. E aí, nesse caso, né, eles entraram num site, verificaram o valor, o custo de um papel com uma determinada marca na folha simples e na folha dupla, tá? Em relação à tecnologia, foi aqui, nesse caso, as planilhas e as tabelas, então, para coleta de dados, né? Isso aqui pode ser utilizado, por exemplo, pelo Excel, e aí uma pesquisa online com os preços. E aí eles fizeram a determinada validação e aí concluíram que, apesar do conforto, folha simples apresentou o melhor custo-benefício. Folha simples também representa menor impacto ambiental e os conteúdos que eles envolveram nesse caso ali, o trabalho de média, né, para comparar,
porcentagem, conversão de unidades e análise de tabelas no geral. O outro artigo de vocês está como título lá, artigo 4, que é atividades de modelagem matemática com potencial para o aprimoramento da cultura digital. Então, aqui já foi organizado para o 8º e 9º ano, né, do ensino fundamental. Essa atividade nós temos algumas, ó. Tem a rodoviária de Londrina, na primeira, tem rampas acessíveis na escola e rampas acessíveis na escola, tá? Então, a primeira, que foi a rodoviária, o problema surgiu da seguinte maneira. Então, esses estudantes, eles iniciaram essa atividade, né, por meio da observação de uma situação problema. Então, é o seguinte, o número de passageiros que circulavam diariamente aí nessa rodoviária de Londrina. Então, esse foi o despertar da curiosidade. A curiosidade, então, foi despertada durante um trajeto coletivo. E a professora aproveitou esse interesse, então, para propor a investigação. E aí a pergunta era, qual a área da cobertura da rodoviária de Londrina? Como estimar essa área para fins de reforma? Tá? Então, ali na parte de interação, fizeram uma introdução da obra de Oscar Niemeyer, depois fizeram essa discussão, os alunos visitaram essa rodoviária. Na parte de matematização, então, formulou-se hipóteses aí em relação a esse fluxo de passageiros, né? Definiram variáveis como horários, número de pessoas que entrava e que saía nessa rodoviária, quantidade de ônibus. Na parte de resolução, então, esses dados eles foram organizados em tabelas e gráficos, e aí eles realizaram alguns cálculos estatísticos, envolvendo média, moda. E aí, na parte de interpretação, esses alunos, com base nos dados coletados, eles discutiram essas variações, então, né, de fluxo de passageiros. E aí eles analisaram desde as questões, por exemplo, de quais horários aí que apresentava maior movimento, quais as possíveis causas dessa variação, qual a relação com os dias úteis, né, no caso, e nos finais de semana. E aí, a parte de validação. Como que foi essa parte? Esses estudantes, então, eles confrontaram os dados que eles obteram com as informações da administração da rodoviária, né, quando eles fizeram o passeio, e aí buscaram confirmar, então, se o que que eles encontraram na estimativa matemática, então, era aproximada ou não. As tecnologias, então, Google Earth, né, para fazer essa medição da cobertura e os conteúdos envolvidos ali do lado. Em relação às rampas, a pergunta era, né, as rampas da escola, né, seguem as normas de acessibilidade, então, ali as pessoas com deficiência física, né? Então, na parte da interação, né, essa atividade, ela surgiu, então, numa observação do espaço escolar mesmo, né, quando os estudantes, eles notaram que muitas rampas de acesso, então, não pareciam adequadas, né, então, essa percepção que gerou a determinada pergunta. Na fase de matematização, então, os alunos investigaram as normas a partir da NBR, né, 9050, então, para entender esses aspectos técnicos, né, como a inclinação, a largura, a questão de corrimão, e aí com trena e os níveis, né, eles mediram essas rampas existentes na escola. E claro que aqui daí envolveu a parte de matemática, né? Envolveu a parte de razão, proporção, né? Medidas geométricas no geral. Na parte de resolução, matematização. Então, a partir desses dados coletados, né? Os estudantes compararam esses valores que foi medido, né? Com os dados recomendados, então, pela NBR. E aí eles realizaram os cálculos, por exemplo, de razão entre altura e comprimento, conversão de unidades, interpretação de escalas. E na parte da interpretação, então, esses alunos, eles, nesse artigo, eles constataram, então, que algumas rampas estavam fora do padrão, né? O que poderia dificultar o acesso de cadeirantes e aí de pessoas, né, para essa determinada mobilidade.
E, por fim, a validação, então, ela foi realizada a partir da análise técnica, né, com base nessa legislação, mas também, né, por meio desse contato aí com as pessoas com deficiência que havia nessa escola, né, que relataram essas dificuldades, então, em relação ao uso das rampas. Os conteúdos envolvidos, né, ali a questão das tecnologias envolvidas, né, novamente aparece o Protactor, né, o aplicativo para medir ângulo, Google Earth, né, e os próprios celulares dos alunos. E aí, essas outras eu vou passar de maneira geral, só para vocês olharem a situação, problema que foi envolvido em cada uma, tá? Então, esse aqui, depois, caso vocês se interessem, ele vai estar dentro do artigo 7. Então, esse aqui também, um lançamento de foguetes. O problema era qual o melhor ângulo para que o foguete atinja a maior distância horizontal? E aí tem todas as fases aqui detalhadas que depois esse material vocês também têm acesso. Quais foram as tecnologias, os conteúdos envolvidos. Nessa outra atividade, em que tenho me empenhado durante o meu dia. Então, aqui é uma questão, uma atividade relacionada à rotina dos estudantes mesmo. Aí tem todas as fases da modelagem, quais foram as tecnologias e os conteúdos envolvidos. Essa atividade aqui que envolve uma receita. Qual o rendimento da receita, de uma determinada receita, né, culinária, e como adaptá-la. Então, é um outro problema aqui que foi detalhado nesse artigo. Esse outro, construção de piscina com o Minecraft. Então, aqui a pergunta era: é possível construir uma piscina na escola utilizando o Minecraft? Então, aqui é uma atividade que os alunos, né, provavelmente iriam se interessar pelo fato dessa questão do jogo, né? Então, tem todos os detalhamentos aqui, depois, se vocês quiserem ler um pouquinho melhor. Esse outro é o artigo 9, está detalhado lá para vocês, né? O título geral do artigo é Modelagem Matemática, Possibilidades para a Sala de Aula. Então, aqui essa atividade que utilizou o GeoGebra, então, envolveu a lavagem de roupas. A pergunta era: quantas peças de roupa posso colocar na máquina de lavar sem ultrapassar sua capacidade de 10 quilos? Essa era a pergunta. Nessa outra atividade, fritadeira elétrica, a pergunta era: qual o tempo exato para preparar diferentes alimentos na fritadeira elétrica? E a atividade 3, projeto de estacionamento. Qual a capacidade ideal de vagas no estacionamento do campus, considerando carros, ônibus e vans? E aí as tecnologias envolvidas, os conteúdos detalhados, né? Então, todos os artigos eu tentei trazer essas abordagens para vocês, né, para já facilitar quando vocês forem desenvolver, então, tanto o plano quanto o relato. Esse aqui está lá no artigo 11, né, o fazer modelagem matemática em uma atividade sobre simetria. Então, aqui a atividade era, né, envolver a parte de simetria da natureza ali com flores. A pergunta: as flores apresentadas possuem simetria? Como identificar e justificar essa simetria com base em argumentos matemáticos? Então, tem todas as fases da modelagem, né? Quais foram as tecnologias envolvidas, tem até os resultados aqui que foi organizado em grupos, né? 3 equipes, os conteúdos mobilizados. E aí, agora, aliás, vocês, né, vão tentar organizar, assim como eu mostrei para vocês, vocês vão preencher, né, algumas lacunas em relação a esse arquivo. Então, o arquivo, ele, lá no grupo de vocês, no Classroom, está escrito assim, para grupos artigo 3, mas eu vou enviar também lá no WhatsApp, que aí fica mais fácil de vocês abrir. E aí a atividade vai ser a seguinte, por exemplo, nessa daqui, eu já vou ver quantos que estão participando hoje, mas assim, vocês têm a atividade 1, a atividade 2, a atividade 3, tá? E aí, eu acho que dá para eu ia fazer em grupos, mas
Nós podemos dividir, eu acho que em 2 grupos aqui. Vamos tentar fazer essa divisão. O primeiro grupo fica com a atividade 1, o segundo grupo com a atividade 2. Então, olha só. A primeira atividade, então, vocês vão ler o arquivo de maneira breve, assim, rápida, né? Visualizando ali. E vocês vão colocar o que pergunta aqui, ó, nessa praia de Marataízes. O problema proposto. Então, vocês vão copiar qual é o problema proposto. Depois, vocês vão tentar encontrar e detalhar aqui brevemente quais as fases, né, que envolveu nessa atividade. Então, eu já deixei aqui as 4, ó, interação, matematização, resolução e validação. Por fim, tentar encontrar as tecnologias utilizadas e os conteúdos matemáticos envolvidos, tá? Para a atividade 2, a mesma coisa. Então, é uma atividade de Uber e 99 Pop, né, que são 2 linhas aí de transporte. Vocês vão colocar o problema proposto e as fases, as tecnologias, os conteúdos envolvidos. Assim como eu estava mostrando para vocês, então, nos arquivos anteriores. Então, nós vamos fazer a atividade 1 e a atividade 2. Daí, essa atividade 3, a gente não faz, que é a última ali, que é um cercado para pastos, tá? Deixa eu parar de compartilhar. Deixa eu ver como que eu vou dividir vocês. Tá, pode falar, professor, fica à vontade. Tudo bem, só deixa eu perguntar, essa atividade é para hoje? Sim, nós Vai vamos fazer agora? fazer nesse tempinho aqui. Aproximadamente vocês vão ter 20 minutos, né? Para conversar nesse pequeno grupo aqui que nós estamos, vai dar 2 grupos apenas. E aí, nesses 20 minutos, o que a gente consegue capturar de informações, né? Em relação às fases, colocar o problema proposto, quais foram as tecnologias envolvidas e os conteúdos. Ah, tá, entendi. Pensei que era para entregar hoje alguma coisa, que eu tô sem meu notebook e fica difícil, mas dá para fazer pelo Sem celular. dá pra gente fazer aqui, Sim. conversar tranquilo, tá? Não é entrega, é para depois a gente fazer uma discussão, ver se vocês conseguem, né, encontrar esses dados, então, no artigo. Então, primeiro, ó, deixa eu criar as salas. Ó, ver se para vocês aparece as... Acho que vocês são redimensionados, né? Para o Mário, para a Alessandra, será que deu certo? Ó, a Ana, a Nádia Ana, foi acho para que um sim, né? grupo. Tá Tá, me daí escutando? vocês ficam aqui, né? Vocês ficam nessa sala? Não, mas daí o Calma Denar... lá que eu não escutei nada que você falou. Tá, peraí. Deixa eu atribuir aqui vocês. Aí, aí a gente ficou como se nós dois tivéssemos ficado em uma É, sala. mas daí a... Mas eu acho que é assim, a gente, se for igual ao Meet, a gente fica na sala principal. Eu e a Alessandra ficamos na sala principal e os outros foram para outra sala. É, mas é Provavelmente é isso. estranho que... Deixa eu tentar, peraí. Deixa eu voltar. Tá, eu trouxe vocês de novo para cá. Deixa eu organizar. Ou se não, como nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, eu acho que eu nem vou separar vocês. Eu vou deixar, como dei um grupo pequeno,
nós fazermos vocês fazerem a discussão em 20 minutinhos nesse grupo mesmo, tá? Primeira coisa, então, eu vou mandar para vocês o arquivo. Deixa eu abrir aqui. Ana, eu tentei abrir o mesmo link que estava no slide, né? Sim, Eu tentei ele abrir, abriu. mas para mim aqui, ele está dando erro. Tá, então, pera aí. Eu já envio para vocês baixado, então, no grupo lá no WhatsApp. Deixa eu só abrir. Tá. E aí, o que que vocês vão precisar? Vocês vão precisar desse arquivo também aqui, e nós vamos, então, eu só mostrar rapidinho de novo. Ó. Então, vocês vão ficar com a primeira atividade. Todos vão discutir aqui nesses 20 minutos sobre a Praia de Marataízes, né? Tentar colocar o problema, as fases, a tecnologia e os conteúdos, tá? Deixa eu já baixar aqui para vocês e enviá-la no grupo. Aí eu vou enviar esse arquivo, o nosso arquivo aqui do Google Apresentações, que todos vocês vão ter acesso daí para fazer as alterações. Então, primeiro, deixa eu enviar esse link. E aí vocês vão ser editores. Primeiro eu mandei o arquivo, então procurem lá, está na página 33. E aí o arquivo eu já vou mandar para vocês. Enviei. Então agora Esse link que você enviou é para mim preencher? esse link que eu enviei, vocês vão procurar lá na página 33, né, que é onde vocês vão preencher, tá? Eu já vi aqui que alguns já entraram e já tiveram acesso. Então, é lá na página 33. O outro que eu enviei no grupo do WhatsApp é o arquivo, que inicia-se, então, na página 14. Ok. Tá? Eu agora, então, fecho o meu microfone, tá? Aqui só para ouvir as discussões de vocês. Ó, agora é 7 horas, então umas 7h20, mais ou menos 7h25, né? Vocês vão conversando aí, vão preenchendo. Eu fico aqui ouvindo vocês e aí eu já vou postar uma outra informação depois ao final do nosso grupo aqui. Espera aí. Então, ó, fiquem à vontade. Não vai estar. Eu posso até projetar, posso deixar aqui projetando, porque daí o que vocês estiverem escrevendo já vai aparecendo aqui, tá? Porque vocês. Isso. Acho que vocês conseguem visualizar na tela. Então, fiquem à vontade aí para interagir entre o grupo. Eu posso editar, se vocês quiserem, posso escrever. Pode Boa ser. noite, eu cheguei atrasada, mas pode ser sim, Mário. Tá, Eu chego de uma escola do interior, então eu conversei com a Ana, então eu acabo sempre chegando atrasada, sabe? Mas pode ser sim.
O conteúdo ali é cálculo diferencial integral, né? Deixa eu me achar aqui. Tá lá na página 14 do artigo. Só um pouquinho. Agora sim. Senta. Sim, é isso aí. Cálculo diferencial integral. Nas tecnologias usadas é GeoGebra e Google Maps. Atende, atende. Tá lá, o problema acho que é a partir dos dados, com a extensão do E, do governo central. e tá bem destacado lá. É isso, né? Tá lá, é Sim, aqui. Eles vão coletar os dados e Uhum. eles vão. Eles querem saber qual que é a extensão do aterro feito pelo governo do estado para impedir que E a água invada o bairro. E qual que é a extensão da praia, qual que é a extensão da praia no ano de 2019. 19. Então Isso. já achamos o problema. Eu vou Então, na parte de interação, os alunos pegaram fotos da área proposta ali no Google Maps e fizeram algumas medidas, né? Colocando os pontos principais dentro do software, né, marcando os pontos principais ali da medida da área que eles pretendiam medir, né? Então, essa é a parte de interação que eles fizeram, que foi coletar os dados do
do Google Maps e jogar para a plataforma e do GeoGebra, e do GeoGebra eles marcaram os pontos que eles queriam medir. Tá. Isso Então os seria uma alunos parte da pegaram. interação. Tá. Os alunos pegaram fotos do Google Maps e. Isso, da região, e jogaram para o GeoGebra. Dentro do GeoGebra, eles marcaram os pontos de referência para medir a área, né? Então, marcaram todos os pontos ali dentro do plano cartesiano. Tanto do limite da areia com o mar até o limite da praia com a cidade, né? Calma, meu dedo não consegue digitar. Calma. Não, Mapeei a sim. região e colocaram no GeoGebra. Isso, e Aham. marcaram um ponto ah, dentro de um plano cartesiano para medir a área ali, digamos assim. Poder gerar sei lá, uma função, no caso. Dentro do Deixa eu ver. cartesiano. Dentro do cartesiano. Isso. Dentro do plano cartesiano, colocar os pontos de limite entre a praia e o mar, no caso, e também o limite entre a praia e a área urbana. E os, entre a praia e o mar e o centro urbano? O limite entre a praia e Entre o a mar e o praia e o limite, mar. isso, e entre a praia e a área urbana. Isso? Acho que é. Ana, eu acho que está desconfigurando lá, conforme está É, editando ou eu não. estava olhando ali, eu pensei de. Peraí, deixa eu fazer uma cópia para nós não perder. Acho que vai ter que mexer ali É, nessa. daí eu tiro essas tecnologias aqui. E aqui eu aumento. Deixa eu Ó, atualizar o meu. e aí eu vou reduzir o tamanho agora. Ó, acho que agora dá. Tá, Eu vou fiz na atualizar. alteração da outra página, da 34 no caso. Ah, tá. Na matematização, posso falar? Não. Vai. Na matematização, eles utilizaram os pontos marcados e eles definiram os limites ali para fazer a faixa da areia, né? Então, eles Utilizaram os usaram como pontos é que marcados e. isso para Aham. determinar a superfície da praia pela faixa da areia, pelos limites dos pontos. É, usando uma análise Superfície da bivariana. praia. Como? Perdão, repete para mim. Determinar a superfície da praia. Limitada pelos pontos, Aham. gerando uma curva para a parte inferior e uma parte superior. Uma curva para parte. Isso, para a parte inferior e a parte superior. Uhum. Só isso. Assim determinar uma função bivariana. O que é uma função bivariana agora? Assim determinar uma função. O quê? Uma função. Uma função Na verdade é análise bivariana, mas espera aí, só um minuto. bivariana. Meu Deus, que tem. Ele fala de análise bivariana, mas eu acho que análise bivariana é quando você usa chegar numa função a partir de polinômio, não é? Não tenho certeza. Exclui essa parte bivariana ali que eu não sei o que é. Tá, então uma função
Uma função. Tá. Uma função polinomial. Resolução. E a partir dessa função determinar a integral dela, né? Fazendo a integral dupla. Que daí é a A integral pela partir parte dessa função, determinar Isso, determinar a integral. dupla. Isso, que daí a integral dupla é quando você faz a área de uma função menos a área da outra função, né? É isso, eu acho, não lembro. Tá repreendido integral em nome de Jesus. Não sei. É só Não fazer por é parte. uma árvore que não domino. Eu não lembro muito como faz. Faz muito tempo que eu não mexo com isso. Na verdade, é uma integral tripla, porque eles fazem três funções. Função superior, inferior e limitante. Então é tripla. É. Coloca a função integral. Como é que é o nome integral? Tem múltiplas variáveis que não é mais polivalente. Não é polivalente. É integral. Coloca a integral de múltiplas variáveis. Na resolução, eles resolveram essa integral. Eles determinaram. A subtração das variáveis. Ó, Das... eu achei lá embaixo a validação. A validação, o que que é? A validação está São lá os que os alunos de alunos do grupo grupo. G1C3, em relação a um problema, qual a extensão do aterro realizado pelo governo estadual, chegaram ao resultado aproximado de tanto, de É isso aí. 215.761, quanto ao problema do Eu também. outro. Aí é isso, né? Isso aí. Tá, É isso aí. eu vou colocando isso, aí a parte da resolução não achei. É todos aqueles três parágrafos antes desse. Tá vendo que tem os cálculos integrais ali? Sim, aham. São três parágrafos ali. Utilizaram a ferramenta de barra, encontraram a área sobre a curva do ano 2015, integraram a definir, utilizando a integral definida, usando a subtração da integral da função g, Uhum. integral da função s, integral da função q, acharam a extensão ali, Tá. Vou colocar a definiram os validação limites. lá primeiro. É. Eu não sei como é que eu vou escrever isso, mas seria para escrever isso. Eu acho Basicamente, eles resolveram integral. Ana, acho que dá para ir pegando por partes, né? Pô, as partes Ó, dele. essa parte ali bem resumida de maneira geral, né? É, O que que seria essa eles fase resolveram mesmo? integral, né? Sim, Eles isso. resolveram integral. Aham. Tem mais alguma coisa que precisa colocar? Vocês Conteúdo colocaram matéria. ali, né? Deixa eu confirmar só no outro slide, que daí ficou. Cadê aqui?
as tecnologias, né? Vocês já colocaram isso, GeoGebra e Google Maps, e os conteúdos matemáticos ali, que foi a parte de cálculo. Uhum. Acho que é isso. Vocês vão complementar mais alguma coisa? Eu estou terminando ainda a validação e falta colocar a resolução lá. Tá. A parte da resolução começa lá fizeram a subtração, né? Aqui. Coloca só resolução por integrais definidas. Aqui, só isso? Isso. É só isso, né? Porque ele mostra como é que é feito o cálculo. Resolução por integrais Definidas. definidas. Só? Acho que sim, que era isso. Acho que vocês não vão complementar mais, né? Mas, de Aham. maneira geral, essa, né, nesse arquivo aí, era uma atividade que envolvia ensino superior, né? Então, essa parte ali de limite, derivada, mas depois, se vocês olhar, as outras atividades, uma é para, deixa eu ver ele, para o EJA, né? Atividade 2, que falava do Uber, para trabalhar assim a questão do ensino médio de EJA, e a outra questão que era um cercado para pasto para ensino fundamental. Então, nesse arquivo tinha para as diferentes modalidades, né? Desde o ensino fundamental até o ensino superior. De maneira geral, eu deixei a primeira, não para a gente, eu não sei conteúdo de limite, de derivada, de integral, não era esse o objetivo. Era mesmo para vocês identificar, né, no problema ali, qual que era o problema e as fases, as tecnologias que foram envolvidas e os conteúdos de matemática, né? Então, de maneira geral, ali que vocês apresentaram, né, na interação, as perguntas eram, tipo, qual que era a extensão do aterro, né, e a extensão da praia. Essa praia aí de Marataízes é do Espírito Santo. E aí o governo ali, né, estava falando ali que o governo estava fazendo algumas intervenções ali relacionadas ao aterro e à construção de uns piers, né? E aí, o que eles fizeram? Eles coletaram do Google Maps imagens históricas lá do ano de 2005, de 2010 e de 2019. E aí, a partir daí plotaram essas imagens no GeoGebra e aí fizeram algumas sobreposições, que é o que vocês mais ou menos colocaram ali na parte de interação, que o objetivo mesmo era vocês só entender, né, o que é cada fase, tendo em vista que vocês vão fazer no plano, né, e depois vão aplicar em sala de aula isso. Na matematização, então, né, tinha sido definida aquela área, né, por meio daqueles pontos plotados no GeoGebra, até aparece algumas fotos ali, né? Organizaram numa planilha do GeoGebra e depois fizeram aquela análise bivariada ali, que é a parte de trabalhar com essa questão dos polinômios. E aí fizeram para ajustes de curva em 2005, em 2010 e em 2019, né? Conforme as imagens. Na resolução, então, foi o cálculo mesmo, igual vocês colocaram ali, a integração, né, das funções, o cálculo realizado. E aí encontrar os determinados cálculos da área para 2005, 2010, 2019, né? E aí depois a determinação da área do aterro, então, quando foi feita a diferença lá da área de 2010 e 2005.
a validação, como que a atividade se organizou na validação. Então, conferir os pontos plotados, né, pelo GeoGebra, e aí verificar ali aproximadamente a extensão do aterro. Deixa eu ver se vocês colocaram um valor, aquele valor de 331.167,55 metros quadrados. E aí, em relação às tecnologias, então foi utilizado o Google Maps, né, para acessar essas atividades aéreas aí nos diferentes anos, e o GeoGebra. O GeoGebra foi utilizado para ajustar, né, sobrepor a imagem, ali plotar pontos, organizar a planilha e realizar, então, aquela análise, né, bivariada. Claro que é um conteúdo fora da nossa realidade de sala de aula, mas por que eu quis mostrar? Porque a modelagem, ela pode trabalhar. No início, eu estava mostrando uma atividade de anos iniciais. Aqui, uma atividade para ensino superior, né? Então, essa participação da modelagem em todas as fases da educação básica. Então, ali só do GeoGebra, quando eles trabalharam aquela análise bivariada, ali é essa questão de ajustes de curva. Eu também não lembro muita coisa mais, né? Se fosse estudar e trabalhar no ensino superior, isso provavelmente teria que me debruçar em cadernos aí e relembrar, né? Mas é trabalhar ali, realizar essa análise por polinômios. E por fim, calcular a área, tá? Então, hoje, de maneira geral, deixa eu voltar agora na nossa apresentação que vocês colocaram aqui. Seria apresentar, então, esses diferentes exemplos, então, de modelagem que envolve tecnologias, conforme eu reforcei para vocês, dentro lá do Classroom, vocês têm exemplos que abordam, então, esses conteúdos envolvendo modelagem e tecnologias. E aí, para a semana que vem, nós já iniciamos, então, a parte mais prática. Eu trabalhar com vocês algumas tecnologias, né, que vocês podem estar envolvendo, inclusive, para essa adaptação da atividade de modelagem em relação ao plano de aula de vocês, tá? Depois, lá no grupo, só não vou mandar aqui para não tomar o tempo e para a gente já finalizar, eu vou mandar 2 formulários. Esse formulário é só para vocês marcar, não é igual da semana passada, tá? É só para vocês responder se aceita ou não participar da pesquisa. Porque como é uma pesquisa de doutorado, eu estou envolvendo pessoas, então eu preciso trabalhar com aquele termo de consentimento, que eu vou estar, às vezes, utilizando dentro da formação alguns trechos que vocês comentaram. Não vou citar nome, o professor Mário de Nova Laranjeiras. Não, ninguém vai saber que é vocês. Mas assim, falou isso, falou aquilo, não deu certo aquilo, não deu certo isso. Tudo para dados de pesquisa. Mas isso eu envio daí lá no grupo do WhatsApp e peço já para todos responderem. De hoje, ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Tranquilo? Deixa eu falar, posso, Tá. se eu vi um negócio do foguete lá, e como eu sou de física, né, já fiquei super interessada em adaptar lá para física. Legal. Eu Imaginei. posso trabalhar lá também? Claro, Ou, com certeza. Por exemplo, né, igual eu comentei, essa situação problema, às vezes, tipo do lixo, nem é matemática, é coisa que às vezes a gente trabalha em ciências. A questão do foguete, essa parte de física, mas vai acabar envolvendo tô vendo da conteúdos matemática. matemáticos para resolução. Pode sim, Uhum. seria bem interessante, inclusive. Uhum. Hum? Só vou fazer uma foto, então, de print final. Então, vamos lá, 1, 2, 3 e foi. Ótimo. Agradeço imensamente a participação de vocês. Só lembrando, semana que vem ainda nós temos um encontro síncrono, né? Que eu vou mostrar as tecnologias. E daí, da semana que vem em diante, acaba ficando quinzenalmente, né? O encontro nós temos, o encontro não temos. E assim até o final até o 10º encontro daí. Mas daí a gente vai conversando aí para vocês entenderem melhor. Dúvidas? Pode me mandar no particular, a qualquer momento vou responder. Só não acho que da meia-noite às 6. Mas senão eu estou disposta aí a ajudar vocês nessa implementação. Tá? Obrigado pela participação. Tenha uma boa noite, uma boa semana e nos vemos segunda que vem. Tchau, tchau para vocês. Tchau.
eu ligar meu microfone. Tudo bem? Agora você desativou o teu.